Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de setembro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte, capítulo 14, intitulado Médiuns. Então vamos lá ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida. Porque para nós, Senhor, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome, carregando essa vontade, esse desejo de compreender melhor a obra espírita. Nós te rogamos que os nossos amigos espirituais, os Teus mensageiros, que já se fazem presente em nosso trabalho, possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Porque nós estamos, Senhor, aqui em Teu nome. Graça te damos por essa oportunidade bendita. Que assim seja. Vamos lá então, gente. Item 161 de O Livro dos Médiuns. Os médiuns involuntários ou naturais. Lembrando que nós estamos dentro dos médiuns de efeitos físicos. Tudo que está sendo falado aqui é dentro dos médiuns de efeitos físicos, tá bom? Efeito físico, lembrando, movimento de objetos, a pneumatografia, a pneumatofonia, ok? O transporte de objetos, tudo isso são efeitos físicos. Um som que possa se fazer no ambiente, tudo isso são efeitos físicos, tá? Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Então, o involuntário ou o natural, a influência que acontece, eles não têm consciência, eles não sabem. Como assim, tia? A pessoa pode ser um médium de efeito físico e não saber. E os espíritos utilizam o fluido dele para o fenômeno. E ele não sabe, é a revelia dele, ou seja, não precisa a permissão dele. Mas o que nós sabemos é que precisa a permissão de Deus, nosso Pai. Então, para que um trabalho desse ocorra, para que o efeito físico possa acontecer, é necessário, primeiro, que Deus permita. Segundo, é necessário o espírito. Terceiro, é necessário o médium. Tá bom? Então, a vontade do espírito do médium é a revelia dele. Ele pode nem saber que é médium de efeito físico. Por exemplo, para que essa mesa aqui pudesse se mexer, era necessário que nós tivéssemos um médium de efeito físico. Se não tivesse aqui, ele iria buscar alguém na proximidade. E ele iria utilizar, e a pessoa está lá fazendo o serviço dela. Nem se percebe. Ficou claro isso? Por isso é que é involuntário ou natural, tá bom? São aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem e, muitas vezes, o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é próprio da natureza que os anima. Exatamente como se dá com as pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Em o livro A Gênese, capítulo 14, lá o professor Allan Kardec vai trabalhar muito bem a dupla vista. Mas vamos lá, o que é? É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico, irradiações, que se deve buscar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Então, o que é a dupla vista? Eu estou aqui dentro dessa sala com vocês e, de repente, eu passo a enxergar o que está acontecendo a 30 quilômetros daqui. Por exemplo, na minha casa, na casa de alguém ou alguma situação. Isso é a dupla vista, ok? E aí eu convido que você vá no livro A Gênese, no capítulo 14, que lá você vai aprofundar bastante sobre a dupla vista. Esses indivíduos são muito dignos de observação
E ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Então veja o capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Então aqui ele diz que em qualquer idade pode acontecer. Então quando nós vamos estudar a revista espírita, lá é que nós encontramos mesmo os causos, né? Aqueles casos de crianças. Acho que tem um caso, não sei se a Aramita e a Carla irão me lembrar, talvez esteja na revista de 59, que a cama do jovem era um menino de 11 anos, 11, 10 anos, a cama dele se mexia toda, se sacudia, ele chegava realmente, a cama levantava, era algo assim impressionante. E os médicos iam para lá para verificar realmente a veracidade do que estava acontecendo. E era a revelia dele, não tinha nem como controlar aquilo. Pensou, hein? Você está dormindo, sua cama começa a levantar? Tal faculdade não constitui em si mesma indício de estado patológico, não é uma doença, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha. Então ele não é doente porque ele tem a faculdade, tá? Tem nada a ver. A doença dele é algo que ele não sabe o que é, mas não é por conta da faculdade de efeito físico. Por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são impotentes para fazê-la desaparecer. Então, porque o povo vai para tentar fazer com que aquilo não mais aconteça, né? A terapia é para que não adianta, não vai resolver. Em alguns casos, pode manifestar-se depois do fenômeno, uma certa fraqueza orgânica. Por quê? Porque ele perdeu vitalidade. Embora nunca seja sua causa determinante. Então, apesar dele sentir uma fraqueza depois do fenômeno, isso não determina que ele vai ficar doente por conta disso. O irmão de Chico Xavier, o André Luiz, ele tem tinha um irmão por nome de André Luiz. Quando o Chico fazia as materializações, né, que os espíritos se materializavam utilizando o ectoplasma de Chico Xavier, o André Luiz chegou a pesar o Chico antes do fenômeno e depois do fenômeno. E ele chegava a perder até 5 quilos. Por isso ele foi advertido que ele não deveria, até mesmo porque o trabalho dele não era a materialização de espíritos, mas sim a materialização dos pensamentos dos espíritos, que são as obras. E que, por exemplo, quem assistiu às materializações de espíritos ficou para lá. E muitos já até morreram. Eles viram. Mas desencarnaram, levaram essa visão, essa informação, essa emoção. Mas materializar os livros, a gente percebe hoje o quão importante e muito mais importante. Porque nós estamos aqui no ano de 2021 estudando obras do século passado. Então, olha só. Tal faculdade não constitui em si mesmo indício de estado patológico, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha. Por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são impotentes para fazê-la desaparecer, porque é uma faculdade mediúnica, não tem como. Em alguns casos, pode manifestar-se depois de uma certa fraqueza orgânica, embora nunca seja sua causa determinante. Pode sentir a fraqueza, mas isso não quer dizer que vai adoecer. Não há, portanto, do ponto de vista da saúde, qualquer razão plausível para nos inquietarmos com ela. Só poderia causar algum problema se aquele que a possui abusasse dela, da faculdade. Depois de se haver tornado médio facultativo, porque ele está falando do médio involuntário natural, que ele não tem a mínima consciência. Mas quando ele se torna já um médio facultativo, ou seja, quando ele tem consciência da sua faculdade e que ele começa a exercitá-la com abuso, aí isso sim. Porque ele vai perder muito fluido, ele vai perder o ectoplasma, ele poderá sim adoecer, mas não pela faculdade, mas pelo uso da faculdade. Entendeu? O uso indevido.
Por isso que ele diz, porque então poderia haver excessiva emissão de fluido vital, com consequente enfraquecimento do organismo. Porque como é que eu consigo repor o fluido vital? Através do repouso e da alimentação. 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Amarrar na corrente, você está entendendo? Amarrar em cadeira. A gente não tem noção quantos médios de efeito físico foram realmente maltratados. A própria Ana Prado, aqui no nosso Brasil, para verificar se a pessoa não estava fraudando, maltratava. Porque imagina você ficar preso em corrente, amarrado em cadeira. Não é fácil. É isso que ele está falando. E na época de Kardec também não teve. Por isso que ele diz, a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, e ele grifou isso daí, feitas maldosamente na maior parte das vezes, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo acarretar graves desordens à economia orgânica. Deixa a criatura presa horas e horas e horas ali. Tortura psicoemocional. Aí vai adoecer, mas não pela faculdade, mas pela tortura que ela está sendo obrigada. Acarretar graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, além disso, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que seria inútil buscar sua solução nas nossas ciências exatas. Justamente porque tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo quanto possa superexcitar a imaginação. Como se sabe, o medo pode ocasionar muitos acidentes, de forma que o homem cometeria menos imprudência se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e bicho-papões. Imagine-se, então, o que não acontecerá se convencerem todas as pessoas de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo, né? Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Porque imagina, tá balançando a cadeira, levantando a mesa, abrindo as portas, caindo as panelas, é o demônio que está aqui. Imagina? Foi esta crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Matavam o médium. Prendiam o médium. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, muitos teriam raciocinado ao queimarem corpos supostamente possuídos pelo demônio, que não queimavam o diabo. Já que queriam livrar-se do diabo, é o diabo que deviam matar. Porque ele não queimava a pessoa? Ele estava matando o diabo ou a pessoa? Aí é para acabar. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhe o golpe de misericórdia. Aí ele grifa: longe, pois, de estimular tal ideia, todas as pessoas,
E este é um dever de moralidade e de humildade. Então, todas as pessoas devem combatê-la onde quer que ela exista. Esses absurdos em falar que é o demônio que deve matar, é isso? O que se deve fazer em todos os casos, quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo, é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. Deixa as panelas rolarem. A natureza é mais prudente do que os homens. Aliás, a providência tem os seus planos e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos desígnios divinos. Então, nós sabemos que para que ocorra o efeito físico, o primeiro a permitir é Deus. Porque pode haver o espírito, pode haver o médium, mas não haver a permissão de Deus. Então, se está acontecendo, é com a permissão de Deus e tem um propósito maior, que não é individual, é para o coletivo. Aliás, a providência tem os seus planos e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos desígnios divinos. É inegável, porém, que algumas vezes o fenômeno assume proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Vocês lembram o caso que nós já vimos aqui, daquelas senhoras que elas chegavam, as roupas que estavam guardadas nos armários, nos guarda-roupa, estavam todas jogadas pela casa, pelo telhado e algumas até cortadas. Então, tu já pensou, haja cartão de crédito para você repor toda essa roupa, gente. Então, era algo muito desagradável, não era? E depois, quando Kardec decidiu evocar o espírito, perguntar, porque, na verdade, as meninas eram muito fofoqueiras, lembra? O lance delas é que elas eram fofoqueiras demais. Tem uma nota, 43, nota de Allan Kardec. Eu vou explorar aqui minha amiga Mita. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, incontestavelmente, o que ocorreu em 1852 em Bergzabern, perto de Wissembourg, Palatinado, Baviera Renana. É tanto mais notável porque reúne no mesmo indivíduo quase todos os gêneros de manifestações espontâneas: estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos à distância por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E, o que não é menos importante, a comprovação destes fatos durante quase 2 anos por inúmeras testemunhas oculares dignas de fé pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. O relato autêntico de tais fenômenos foi publicado naquela época em muitos jornais alemães e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima. Na Revista Espírita de 1858 se encontra a tradução completa dessa brochura com os comentários e explicações indispensáveis. Salvo engano, essa é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do interesse fascinante que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do espiritismo. Que bom, olha gente, olha que interessante aqui. Então você para pensar, essa casa aqui colocava o filme Exorcista no chinelo. Porque para pensar, tinha lá, ele diz todos os gêneros de manifestações espontâneas, estrondo de abalar a casa, o estrondo era tamanho que a casa tremia. Derribamento dos móveis, pensa uma cadeira caindo, um armário caindo.
Arremesso de objetos à distância por mãos invisíveis. Pensa as coisas voando dentro de casa. Gente, é desesperador. Não é fácil, não. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos a respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o Espírito para saber dele o que deseja. O meio seguinte também se baseia na observação. A gente olha um ato desses e diz, nossa, que horror! Gente, os fenômenos físicos são os mais fáceis de ser resolvidos. Por quê? Porque toda casa tem consciência de uma ação extracorpórea. Esse fenômeno aqui é o que causa menor dano moral. Ele ocasiona dano material. Mas dano moral é menor. Entendeu? Agora, o que me ocasiona o maior dano moral? São as influências silenciosas, que conseguem destruir grupos de estudos, grupos de trabalhos, casas espíritas, instituições religiosas, instituições de educação, política, que são esses espíritos que trabalham no silêncio do nosso pensamento e nos induz a coisas assim terríveis. Esse sim, esse silencioso, que a gente não dá muito valor, esse é o muito mais perigoso. E deixa verdadeiramente um prejuízo moral enorme. Você compreendeu agora quando a titia falou que a nível de prejuízo moral, esse aqui é praticamente nada. Faz sentido? Geralmente, são de ordem inferior os seres invisíveis que revelam sua presença por meio de efeitos sensíveis. E esses espíritos podem ser dominados pelo ascendente moral do médium. São de ordem inferior, mas uma vez o médium tendo a sua condição moral, ele consegue sobrepor-se. É este ascendente que devemos procurar adquirir. Então, olha aí a conduta moral do médium. Para alcançá-lo, é preciso que o indivíduo passe do estado de médio natural ao de médio facultativo. Então, ele deixa de ser aquele médio que não tem absolutamente nenhuma consciência do que é, da sua faculdade. Ele primeiro tem que ter consciência do que é e se moralizar. Olha, é muito comum nós ouvirmos, nós misturamos muito espiritismo com umbanda ou com candomblé. Não é que a doutrina mistura, são os trabalhadores que estudam pouco a doutrina. Tem muitos trabalhadores espíritas, estudantes espíritas, que migraram da umbanda ou do candomblé. Mas ele traz um pouco isso. Então é muito comum você ouvir dentro do movimento espírita, desinformado, assim, você é médium? Tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Porque olha, o médium que não trabalha, nossa, as coisas ficam muito difíceis. Eu escuto muito isso. Apesar da tia bater muito nessa tecla, mas a gente ainda vê irmãos, inclusive do EOS, ainda pensando dessa forma. Então eu posso dizer assim, o médium tem que trabalhar? Tem, moralmente. Ele tem que trabalhar o seu mundo íntimo. O que nos enlouquece, falar a nível de enlouquecer, o que te perturba é a tua condição moral e não a faculdade mediúnica. Porque a faculdade mediúnica eu posso exercitar em qualquer lugar, para o bem ou para o mal. Então, se eu me moralizo, eu passo a ser um instrumento do bem. Então, é essa a nossa maior preocupação, o nosso trabalho íntimo. Ficou claro? Então, ele diz, é preciso que o indivíduo passe do estado do médio natural ao de médio facultativo. Lembrando que nós estamos falando de efeitos físicos, tá? Médio de efeitos físicos.
Produz-se, então, efeito análogo, ou seja, igual ao que se observa no sonambulismo, que também nós já estudamos. Ai, tia, explica de novo? Não, já está explicado. Você vai no estudo de obras póstumas, 27 de agosto, e você vai ver lá o estudo minucioso sobre o sonambulismo. Certo, meninas e meninos? A Revista Espírita também tem. A Aramita está aqui vendendo também, dizendo que na Revista Espírita, qual? A de 60? 59? 59. A de 59 também vai falar do médio sonambúlico, tá bom? Então, eles produzem, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético, é o provocado. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se. Emancipação, o que é isso, tia? Livro dos Espíritos. Vai lá, tem um capítulo só retratando emancipação da alma, tá bom? Vou só dando aqui a cola para onde você vai buscar. Apenas se dá a ela, a faculdade, né, outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de dificultar ou impedir os fenômenos, coisa que raramente se consegue e que nem sempre é isenta de perigo, vamos tentar aqui fazer com que isso não aconteça mais. Vai acontecer. Tem médium e tem espírito. Qual é a forma que o professor Allan Kardec normalmente cessa? Quando ele evoca o espírito para conversar. O que está acontecendo? Como ele evocou o que cortava a roupa das meninas. E ele disse mesmo, são um bando de fofoqueira. Ele disse, coisa que raramente se consegue, que nem sempre é isenta de perigo. O que se deve fazer é estimular o médium a produzi-los à sua vontade. Já pensou? Então, chama-se o médium e diz assim, olha, diga para ele balançar essa mesa aqui. Estimula ele, para que ele se torne algo consciente. Impondo-se ao espírito. Por esse meio, o médium chega a subjugá-lo e de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso, e não raro, bastante dócil. Olha que interessante. Fato digno de nota, confirmado pela experiência, é que, em tal caso, uma criança tem tanta, e por vezes, mais autoridade do que um adulto. Esta é mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Porque lembra que ele falou que o efeito físico dá em qualquer idade. O médium pode ter qualquer idade. Desenvolvimento que ele pode dar ascendente sobre espíritos que eles são inferiores. A moralização dos espíritos pelos conselhos de uma pessoa influente e experiente, caso o médium não se ache em condições de fazê-lo, constitui quase sempre meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar deste assunto, que era o que o professor Allan Kardec fazia. Ele evocava o espírito, conversava com o espírito e acabava orientando para que ele não viesse a perder, sabe? Às vezes eu fico pensando, a gente desencarna, né? A gente retorna à pátria espiritual, no processo da desencarnação, e a gente tem um mundo espiritual infinito para a gente trabalhar, aprender, estudar, e vai ficar fazendo o que aqui na Terra? Balançando panela? O que é isso? Tanta coisa para se fazer. Olha, eu digo mesmo, gente. Não digo o papai do céu. Disser vem, eu digo, já tô indo, Senhor. Ou eu posso só dar um rasante na Rio Negro? Pode, meu filho. Dou aquele rasantezinho, passo, dou um tchau. Debaixo da ponte, obviamente, que eu adoro o Rio Negro. Acho lindo o nosso rio. Já vai vendo o Calbi. Já vou vendo o Calbi. Mas ficar aqui na Terra pra quê? Pra quê? Quem ficou aqui que se vire. Que lute, né? Que lute, como diz a Aramita. Mas não é verdade? Eu vou cuidar da minha vida no mundo espiritual. E eu só me recordo da historinha que eu acho que é Humberto de Campos que conta em um dos seus livros, né? Aquela história da esposa e do esposo. O esposo foi primeiro, estava morto de feliz na espiritualidade. E a esposa, quando vai, já os dois, né?
Ela perguntava muito pelo fofo dela. Cadê o fofo? Cadê o fofo? Calma, na hora exata você vai ver o fofo. E ela, num dos passeios, viu o fofo. Ela gritou, querido! E ele deu um pulo e tomou um susto. E disse alto lá, o trato era até que a morte nos separe. E é autêntico, gente, isso é verdade. Então, se não, meu amor, alto lá, minha filha, o trato era até que a morte nos separe. Já desencarnou, tá? Pelo amor de Deus. Já resgatei minha dívida. Então, é esse movimento, sabe, gente? A gente viver, porque desencarnar é retornar para a nossa casa. Não é o fulano foi embora, o fulano voltou para casa. Quem está embora é nós. Aqui é o embora ainda. Ele voltou para casa. Tá bom? Gente, e assim nós conseguimos finalizar mais um estudo da obra O Livro dos Médiuns. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.